preciso falar uma coisa para vocês. Esse assunto que a gente vai tratar agora aqui, ele é muito sério. As crianças, elas podem até ainda não entender o significado exato de palavras como tecnologia, redes sociais, web e tantos outros sinônimos vinculados à internet. Mas elas ficam, de fato, sim, encantadas com telas luminosas dos aparelhos eletrônicos, a fascinação pelo controle do que quer assistir ou até mesmo brincar, e tão grande que isso é tão grande que deixam elas paralisadas e cada vez mais cedo. Afinal, elas sabem manusear esses dispositivos muito melhor do que eu e você, dona de casa, muito melhor do que os adultos. Essas habilidades até parecem natas, que nasceram desse jeito, mas é aí que entra esse ponto, a tal da intoxicação eletrônica. Isso pode interferir de fato no desenvolvimento mental e da socialização das nossas crianças. Mande a sua pergunta para o WhatsApp agora, que está aparecendo aqui na sua tela, porque a minha especialista de hoje, a Michele Bassini, psicóloga, vai bater um papo com a gente hoje. Minha amiga, segunda vez e muito obrigada e gratidão. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Esse assunto é tua cara, doutora, porque assim, e é uma coisa que você zela e que você cuida demais, por isso que eu falei, é você e não tem outra pessoa. Porque assim, quando a gente fala dessa questão, né, dessa intoxicação, a gente fala muito do alimento. Intoxicação alimentar, e ela também pode fazer com que não digere nos nossos filhos tanta informação e nos adolescentes também, né? Exatamente, Ju. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui falando com o seu público. Esse é um tema muito contemporâneo e algo muito importante que precisa ser cada vez mais discutido, porque os impactos do excesso, né? Quando a gente fala em intoxicação, a gente está pensando em algo que excede, né? Que passa do ponto, digamos assim, daquilo que é bom, né? Não tem como a gente negar que esse meio digital, ele faz parte da nossa vida há muito tempo já. E não tem como a gente eliminar isso. Com certeza. Porém, a pandemia criou isso, não tem jeito. Exatamente. Né? A pandemia, ela acirrou esse contato com os meios digitais, né? Porque a gente precisava disso, né? Para garantir tantos contatos pessoais, reuniões de trabalho. Porém, o que acontece? Isso acirrou muitas vezes o isolamento, né? Aquele isolamento que era da pandemia, isso acirrou o isolamento social. Quer dizer, as pessoas foram ficando cada vez mais reclusas, aquelas pessoas que já tinham dificuldades de relações interpessoais foram se fechando. Ficou pior. Quer dizer, ficou autorizado essa reclusão. Né? Então, assim, em muitos casos isso acirrou muitas patologias, muitas situações difíceis, né? Então, esses limites ficaram muito indefinidos, né? Então, assim, e agora? Como é que é essa volta? Difícil, né? A gente vai abordar esse assunto. Deixa eu agradecer a Silviele. Ela disse que o filho dela não dorme à noite direito porque ele fica assistindo o YouTube. Ela falou que isso parece que é uma influência muito. E meu marido até tirou a internet dele para ele não ter esse acesso. Quer dizer, às vezes os pais dormem, a criança está com o celular no quarto e a mãe não percebe, às vezes cai no sono. Isso é um grande problema, até da própria concentração e rendimento na escola, que a gente tem que levar muito a sério também, né, Mi? Não, inclusive, não é recomendado, né, que a criança tenha acesso às telas antes do dormir, né? Muito se fala sobre a higiene do sono, essa luz azul, né, da tela, ela provoca uma excitabilidade, né? Dificulta a produção da melatonina, né? Então, assim, o quanto que isso é prejudicial, vai trazendo vários impactos, né, em termos emocionais, em termos físicos, né? Talvez, até eu fiz uma live com a pediatra Cristina Herrera, ela falou bastante sobre essa questão dos prejuízos físicos, né? Sim. Sobre toda a questão do atraso na fala, dificuldades no sono. Então, assim, e em termos emocionais, se a gente pensar na primeira infância, o quanto que isso é prejudicial. Por isso que a associação, né, a Sociedade Brasileira de Psicanálise, estou falando da minha área, de pediatria, ela recomenda que zero telas de crianças de 0 a 2 anos de idade, que é o período da primeira infância. Exatamente. Esse é o período onde mais a criança necessita de interação humana, de contato afetivo, relacional. Então, uma tela, ela não possibilita essa via de investimento afetivo. Ela vai reproduzir uma série de estímulos sensoriais. Quer dizer, é uma avalanche de estímulos sensoriais e que não reproduz, e que não cria uma interação,
que não fala sobre ele. Quer dizer, é na interação, é no investimento afetivo, ele é um outro interessado nele que vai propiciar essa construção, inclusive desse si mesmo. É como se a gente pensar, Ju, numa construção de uma casa. Né? Essa primeira infância é o alicerce dessa casa que vai vir adiante. É o desenvolvimento da personalidade, todo o desenvolvimento emocional. Então, assim, o quanto que isso é importante. Crianças que não são abastecidas nessa primeira etapa, isso gera lacunas, isso gera uma dependência. Espaçamento, né? Para entrar uma... Não, e uma dependência muito grande de algo de fora, né? Então, assim, gera uma identificação que ela é meio adesiva. Então, assim, isso que você falou, né, na entrada, da fascinação. Exato, encantamento. É quase uma... A gente fica doido, uma imagina hipnose, as crianças, né? Exatamente. Então, assim, só que isso não gera laço, isso não gera desenvolvimento de subjetividade, que é através da relação. Quer dizer, um bebê, ele precisa de que um adulto esteja ali encantado por ele. Ele precisa encantar alguém e perceber que tem alguém interessado ali nele. Com certeza. Então, isso é importantíssimo na primeira infância. Produção, coloca para mim os alertas que a gente pode acionar a partir de agora. Eu acho que a Mi falou muito sobre os assuntos que a gente estava querendo, até porque a gente vê muitos adolescentes trancafiados no quarto, jogando, troca o dia pela noite, a noite pelo dia. E são pessoas que vão caindo nesse alerta que a gente vai querer trazer para você hoje. Isso é muito sério, tá? Pode abrir, produção. A gente fala muito a conectividade, dinâmicas do uso da internet, que é mais ou menos isso mesmo, né? É a pessoa encontrar aquilo que ela gosta, a criança gostar daquilo que ela gosta e aí se relacionar muito bem com isso. E muitas crianças também acabam até compartilha, comenta, ela tem uma interação sobre aquilo que ela gosta também, né? Sim. Tem nos jogos, né? Nos jogos virtuais tem os avatares, né? Os adolescentes, ali o que está em jogo, né? Toda uma questão da identificação, ele vai colocar ali os avatares, montar os personagens a partir das identificações dele. Então, assim, tem aspectos muito bacanas. A questão é o excesso. Inclusive, tudo é o excesso. Exatamente. O uso que se faz, né? Não tem como a gente eliminar isso da nossa vida, né? Mas é importante seguir alguns parâmetros, né? Para poder... Coloca para mim, produção, a parte onde diz os alertas, tá? Que são o que pode acontecer com esse excesso, tá bom? Com esse excesso, tá? Que é esse daqui, ó. Gente, isso é muito sério. Os riscos de uma criança, por exemplo, tá entrando no WhatsApp muito cedo. Às vezes, claro, para falar com as amiguinhas da escola e tudo mais, mas a gente não sabe quem está do outro lado. E seja através de comentários no canal também, isso aciona os pedófilos e etc e tal. Então, a gente faz um alerta. Isso daqui é um alerta em especial da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? A gente tem um minutinho, olha como o tempo passa voando aqui, né? Riscos de sexualidade, nudez, sextorção, o estupro virtual, aumento da violência, problemas visuais, auditivos e posturais. E eu fiz mais uma também, pode compartilhar, produção? O outro alerta também. Aí até a questão, por exemplo, da pessoa ela não ter muita... Como é que eu posso falar assim? É muita habilidade, ela não sabe lidar com tudo isso que está acontecendo. Exato. É uma enxurrada de informação e que muitas vezes as nossas crianças, os nossos filhos, adolescentes, não estão preparados. E você tem visto o que o teu filho vê na internet? Você acompanha isso? Essa questão do manejo, né? Os pais precisam se implicar muito nessa mediação. Então, assim, isso implica limites. Então, é importante tolerar também, né, a frustração da criança ali, né? Então, muitas vezes os pais mas ele vai ficar triste. Mas veja, isso faz parte da vida, então é importante. Na hora certa ele vai ter acesso a isso. Uma criança sem limites é uma criança que fica à mercê, fica muito vulnerável. Então, o limite ele tem essa função protetora. Então, eu acredito que esse aspecto da... Limite é super importante, Ju. Limite é bom, criança gosta. Pode parecer que não, mas no futuro eles só vão agradecer o pai e a mãe. Doutora Michele, querida, um beijo grande. Eu que agradeço. Gente, eu vou trazer você mais pra gente abordar, porque a gente falou, explanou muita coisa aqui, mas eu acho que é isso. O alerta foi acionado. Sim. Esse é o nosso papel e muito obrigada por você ter vindo de verdade, tá? Eu que agradeço, Eu só tenho a agradecer. E assim, esse é um alerta que nós fazemos pra vocês, enquanto mãe, enquanto psicóloga, enquanto sociedade brasileira, porque eu acho que
é isso que a gente precisa, é ter mais pessoas pensando como a gente, fazendo aquilo que muitas vezes nossos pais não fizeram por nós, tá? E saindo desse assunto, eu acho que é muito bacana a gente também dar uma quebra